Daremos continuidade ao nosso estudo das teorias filosóficas sobre o conhecimento, em que focamos inicialmente sobre a verdade, as concepções da verdade e as teorias filosóficas sobre a verdade no interior do tema geral do conhecimento humano. Agora chegou o momento de conferir o aspecto normativo para o pensamento em meio a essas teorias do conhecimento. A esse aspecto normativo para o pensamento que busca a verdade, a filosofia deu o nome de lógica. E a pergunta que vamos tentar responder é: como surgiu a lógica? E nesse caso, o tema da nossa aula será exatamente o nascimento da lógica. Viu-se que o esquema geral do conhecimento é uma correspondência entre uma coisa dada como fenômeno e a representação mental que obtemos ao final desse processo. Ora, tal representação mental não se dá de modo aleatório e assistemático. Ao contrário, para se obter uma aproximação máxima entre a representação mental e a coisa fenomênica, torna-se necessário desenvolver uma linguagem especial, objetivamente codificada, a fim de trazer para o âmbito da escrita e da fala os resultados da busca da verdade, ou da busca dessa referida correspondência entre a representação mental e a coisa fenomênica. O que se trata aqui é da tentativa de buscar uma resposta para a pergunta: o que é o real? Ou antes, como podemos caracterizar o real? As tentativas de respostas a estas perguntas começaram historicamente ainda na Grécia Antiga, mais precisamente entre os filósofos pré-socráticos chamados Heráclito e Parmênides. Vamos ver que as respostas concebidas por esses dois filósofos vão parecer, à primeira vista, distintas e inconciliáveis, porque essas respostas aparentavam dizer exatamente o contrário uma da outra. Então, vamos ver primeiramente a resposta de Heráclito no próximo slide. Heráclito nasceu em Éfeso, cidade da Jônia, atual Turquia, por volta de 535 a.C. O historiador Diógenes Laércio relata que Heráclito pertenceu à nobreza da sua cidade, mas, por seu desprendimento em relação ao poder e aos bens materiais, foi muito criticado e era acusado de desprezar seu povo. Também foi acusado de se recusar a participar da política, que era considerada uma prática essencial para os gregos antigos, e de desdenhar dos poetas, dos filósofos e até da religião. O mesmo Diógenes nos conta que Heráclito viveu em solidão e preferia passar seu tempo se divertindo com crianças e vivendo em contato direto com a natureza. E nos últimos anos de sua vida, passou a viver ainda mais isolado nas montanhas, alimentando-se apenas de frutas e de plantas. Heráclito morreu por volta de 475 a.C.
Enquanto outros filósofos, tais como Tales, Anaximandro e Anaxímenes, procuravam explicações científicas para a natureza física do cosmos, Heráclito parte do princípio de que tudo é movimento e que nada pode permanecer parado. Tudo flui e tudo se move, exceto o próprio movimento. Heráclito também reparou que as coisas só são coisas que existem quando existem também os seus opostos. Por exemplo, só podemos falar de coragem porque existem pessoas covardes. Se não existisse uma única pessoa covarde no mundo, não teríamos sequer uma palavra para significar coragem, pois todos seríamos automaticamente corajosos. Não existiria nem mesmo a ideia de covardia, pois seria um fator comum a todos ser corajoso. O que Heráclito queria dizer é que as coisas só existem no mundo por uma tensão entre opostos. Não existe covardia como uma entidade isolada, mas sim a tensão entre coragem e covardia. Uma coisa não é essa coisa, mas sim o conflito entre ser e não ser essa coisa. Ele ainda considera que, nesta harmonia, os opostos coincidem, da mesma forma que o princípio coincide com o fim. É um ciclo que se repete. O dia, por exemplo, muda para a noite, que, por sua vez, muda para o dia novamente. As coisas são e não são em sua existência. Heráclito quer dizer que as coisas são possibilidades, sempre. As coisas estão no eterno vir a ser, no eterno devir, ou seja, estão em constante mudança. Heráclito diz que nada permanece e que nada é igual em dois movimentos sucessivos da coisa existente, até porque nada é permanente. Heráclito disse que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Com isso, ele queria dizer que, no instante em que se entra no rio, as águas novas imediatamente substituirão aquelas nas quais a pessoa emergiu, e que o rio é um exemplo do constante estado de mudanças de todas as coisas. Heráclito sugeriu que o equilíbrio dos opostos, dia-noite, quente e frio, por exemplo, confere uma unidade ao universo, dado que tudo seria parte de uma única substância. Como consequência, Heráclito compartilhava a crença de que todas as coisas estão em constante estado de fluxo, de movimento. Tal crença era contrária às ideias de filósofos tais como Tales e Anaxímenes, que definiram todas as coisas por sua essência como imutáveis. Segundo Heráclito, o fogo é o elemento primordial de todas as coisas, e tudo flui como um rio. Para ele, o cosmos é um só e nasce do fogo e pelo fogo é consumido, em períodos determinados em ciclos que se repetem por toda a eternidade. Para Heráclito, o fogo, quando condensado, se modifica, passando a ter mais consistência, e assim torna-se água. E esta água, se modificando, se transforma em terra, e a partir daí nascem todas as outras substâncias no mundo. Esse é o caminho que Heráclito define como sendo de cima para baixo. De modo contrário, o sólido da terra pode se transformar em água, que por sua vez pode se transformar em vapor, e o vapor pode se transformar novamente em fogo. Esse é o caminho que Heráclito chama de
baixo para cima. A cosmologia de Heráclito é baseada no princípio de que tudo é fogo. O fogo se consome o tempo todo. Ele não é estático, está em constante movimento e mudança. Eis, pois, como Heráclito compreendia e caracterizava a realidade. Para Heráclito, o que caracteriza o real é fundamentalmente a mudança. E agora vamos conhecer a resposta do outro filósofo, Parmênides. Parmênides nasceu na colônia grega de Eleia, atual Ásia, na Itália. As datas sobre seu nascimento e morte são incertas. Acredita-se que nasceu por volta de 530 a.C. De acordo com o historiador grego Heródoto, ele era descendente de uma família rica e teria morrido por volta de 460 a.C. Parmênides usou do raciocínio dedutivo a fim de revelar a verdadeira natureza física do cosmos. Parmênides argumenta para provar que tudo que aprendemos com os sentidos é falso. Ele começa pensando no ser. Para ele, o ser contém todas as coisas, divisíveis e pensáveis, pois, ainda que algumas coisas não existam no mundo, elas são, pois podemos pensá-las, podemos concebê-las. Esse conjunto, por conter todas as coisas, faz com que o conjunto contrário, o não ser, não faça sentido e seja inconcebível. Sendo assim, para Parmênides, o ser é e o não ser não é. E se não há nada além do ser, portanto, tudo que existe é e tudo que não existe não é. Devemos concluir que ele é único, pois não há nada além do ser no espaço ou no tempo. E se o ser é único, não faz sentido que pensemos em divisões dele, pois só podem haver divisões quando algo diferente da coisa faz barreira entre as duas partes. Por exemplo, uma linha branca num papel branco não vai dividir nada, pois tanto as partes quanto as barreiras são brancas. Portanto, uma linha de ser no meio do ser não vai dividir nada da mesma forma. E uma linha de algo que não seja o ser também não faz sentido, pois, como concluímos, o ser é único. Sendo assim, o ser é indivisível. Além disso, se não há nada além do ser, ele não pode se transformar em nenhuma outra coisa, pois mudar significa se transformar em algo diferente de si mesmo. E não é possível mudar e continuar o mesmo. E se não há outro além do ser, e ele não pode se transformar em nenhuma outra coisa, então precisamos concluir também que o ser é imutável. O ser, para Parmênides, também é onipresente, já que qualquer descontinuidade na sua presença seria a equivalência da existência de seu oposto, o não ser. E se o ser se movesse, poderia vir a ser algo novo. Então seria e não seria ao mesmo tempo, o que para Parmênides não é possível. E ainda, se todo o espaço está dentro do ser, que não muda e não tem partes que possam trocar de lugar, então não há onde ocorrer algum tipo de movimento. Então devemos concluir também que o ser é imóvel, e ainda podemos afirmar que o ser é eterno, pois esse ser não pode ter sido criado a partir de algo, pois isso implicaria em admitir a existência de um outro ser. Do mesmo modo, esse ser não poderia ter sido criado do nada. Portanto, o ser simplesmente é. Como consequência de todo esse raciocínio,
Parmênides acaba por chegar a uma conclusão. Se o mundo é logicamente imutável e o mundo que vemos é completamente mutável, esse mundo só pode ser falso e não passa de uma ilusão. Eis, pois, como Parmênides compreendia e caracterizava a realidade. Para Parmênides, o que caracteriza o real é fundamentalmente a imutabilidade, a permanência. Eis, portanto, o problema que se encontra na origem da lógica. Retornemos ao slide anterior. Como pensar o real? Como estabelecer uma correspondência entre o pensamento e a realidade? Como produzir uma caracterização da realidade por meio do pensamento que seja para essa realidade uma efetiva correspondência? Através dessas perguntas, fica claro o alvo que se quer alcançar. Entre o pensamento e a realidade, deve haver alguma forma de correspondência. O que o pensamento me dá é uma representação mental. E é esta que nós buscamos estabelecer a correspondência ou coerência com a realidade. Essa correspondência ou coerência é uma forma de comunicação que se manifesta sempre como um diálogo, quer seja interno, diálogo interno, quer seja externo. Por diálogo interno, queremos dizer aquele diálogo estritamente subjetivo. E por diálogo externo, queremos dizer aquele diálogo intersubjetivo, aquele que travamos com outra pessoa. Tais formas de diálogo só se efetivam através da linguagem, aquilo que os gregos já apontavam como sendo o âmbito de atuação do logos, cuja tradução mais simples é palavra. Logos é palavra. Então, é através da palavra, em seu sentido mais amplo, ou seja, linguagem, que buscamos representar a realidade. O trabalho do logos, portanto, é dizer fielmente a realidade. A esse trabalho do pensamento, os filósofos chamaram de lógica. Vimos antes que a realidade pode ter duas caracterizações aparentemente opostas, que são a de Heráclito e a de Parmênides. Certamente, pois, Heráclito diz: tudo se transforma no seu contrário e nada permanece idêntico. O logos é a mudança de todas as coisas, o conflito entre elas. E Parmênides diz: a mudança é o não ser, o nada, o impensável e o indizível. Se uma coisa tornar-se contrária a si mesma, deixará de ser, e em seu lugar haverá nada, coisa nenhuma, pois o que se contradiz se autodestrói. Então, isso passa a ser um problema que se deve buscar alguma forma de solução. Do contrário, tudo aquilo que podemos chamar de verdade passa a ser considerado simplesmente uma impossibilidade. Então, no momento de seu apogeu, isto é, na época de Platão e Aristóteles, a filosofia ofereceu as duas soluções mais importantes para o problema da contradição-mudança e identidade-permanência dos seres. São elas a dialética platônica e a analítica aristotélica. Veremos agora cada uma delas e, ao final, talvez verificar em que ponto elas são inconciliáveis ou talvez até conciliáveis.
em uma terceira e mais ampla teorização. Vamos ver primeiro, no slide seguinte, o filósofo Platão. A primeira solução apresentada para o problema Heráclito-Parmênides é a dialética platônica. Por dialética, Platão entendia como sendo um diálogo conduzido para um fim. Este fim é a essência. A essência é a própria coisa transmitida em forma de linguagem, construída ou reconstruída pelo pensamento para o uso do próprio pensamento. Para Platão, porém, a essência não é algo que é dado ou obtido através dos sentidos. Pelo contrário, o que os sentidos nos oferecem são dualidades opostas, entre as quais o pensamento tem por tarefa escolher qual das duas deve ser escolhida para figurar como um caminho que, ao final, deve nos levar à essência. Eis um exemplo de raciocínio dialético. O objetivo aí é definir uma coisa chamada baleia. Pelo caminho trilhado pelo pensamento, podemos dizer aí, nesse exemplo, ser vivo, animal, aquático, mamífero. Eis o que podemos dizer da coisa chamada baleia. Por isso, Platão considerou que Heráclito tinha razão no que se refere ao mundo material ou físico, isto é, ao mundo dos seres corporais, pois a matéria está sujeita a mudanças contínuas e a oposições internas. Esse mundo que conhecemos por meio de nossas sensações, percepções e opiniões é chamado por Platão de mundo sensível. E nele o que há é um devir permanente, ou seja, uma contínua e constante mudança de todas as coisas. Para Platão, na perspectiva do pensamento, o mundo sensível é o mundo de ilusão, pois, ao nos mostrar apenas dualidades, tem o poder de esconder a essência das coisas, vale dizer, a unidade entre o pensamento e a realidade. Enfim, o mundo sensível tem o poder de esconder o próprio Logos. É essa situação que Platão quis descrever com a sua alegoria da caverna. Imerso no mundo sensível, o pensamento é meramente um prisioneiro. Por isso, deve haver um outro mundo, onde possamos encontrar a unidade não manifesta através dos sentidos. Se esse mundo existir, então ele é o verdadeiro, o mundo das essências imutáveis, sem contradições nem oposições, sem transformação, onde nenhum ser passa para o seu contraditório. Segundo Platão, esse mundo das essências ou das ideias é o mundo inteligível. E, em relação a ele, agora, quem tem razão é Parmênides, segundo Platão. Então, a tarefa que se impõe agora é a de encontrar, através das bifurcações, das encruzilhadas do mundo sensível, que é o mundo das dualidades ilusórias, um caminho seguro, capaz de conduzir o pensamento ao mundo inteligível da unidade. Se esse caminho existir, então ele é o caminho que nos conduzirá para fora da caverna, que aprisiona o nosso pensamento. Esse caminho é o método dialético. A palavra dialética é composta
pelo prefixo dia, que quer dizer dois, e da terminação lética, derivada de logos e do verbo legem, cujo significado é contar, reunir, calcular. E como a própria palavra indica, dialética é um diálogo, uma conversa em que cada um possui opiniões opostas e deve argumentar de modo a superar essas opiniões contrárias e chegar à verdade. O método dialético é um esforço para descobrir a essência imutável do mundo inteligível. Por esse método, Platão desenvolveu uma técnica para tentar alcançar o mundo inteligível. Trata-se de um procedimento intelectual e linguístico, uma espécie de debate que pode ser, como já dissemos, tanto interno ou subjetivo, como externo ou intersubjetivo, com a finalidade estrita de superar as crenças e opiniões contraditórias para, por meio do raciocínio, encontrar a essência da coisa que se quer conhecer, cuja ideia encontra-se presente, sem contradições, no mundo inteligível. Que fique claro, deve-se passar de imagens contraditórias a conceitos idênticos para todos os pensantes. O caminho da dialética é o caminho da evidência intelectual. A essência por ele encontrada deve ser compartilhada, sem qualquer contradição, por todos e para todos os intelectos humanos. Assim, Platão encontra uma solução para o problema posto por Heráclito e Parmênides. Pelo que podemos concluir, as caracterizações oferecidas pelos dois pensadores só aparentemente eram contraditórias. De fato, tratava-se de duas leituras da realidade. A caracterização de Heráclito vai ser aquela correspondente ao mundo sensível, e a de Parmênides vai ser correspondente ao mundo inteligível. Ambas deveriam ser consideradas como estágios no processo que o logos humano deve empreender para conquistar o conhecimento verdadeiro das essências. Aristóteles, por sua vez, vai seguir uma via diferente da escolhida por Platão. Ele considera desnecessário separar a realidade e a aparência em dois mundos, pois, se o Logos está presente em tudo, também estará neste mundo que Platão chamou de sensível. Portanto, deve haver um meio de encontrar as essências através das próprias coisas, tais como são percebidas. As coisas, afinal, são seres, e há seres cuja essência é mutável, e há seres cuja essência é imutável, dizia Aristóteles. Portanto, neste mundo que vivemos, não existem só aparências. Também aqui há essências, e elas podem ser encontradas. Como consequência, Aristóteles não aceita que a mudança ou o devir sejam mera aparência ilusória. Aristóteles vai dizer que Heráclito errou ao supor que a mudança se realiza sob a forma da contradição, isto é, que as coisas se transformam
nos seus opostos. Aristóteles diz: a mudança ou transformação é a maneira pela qual as coisas realizam todas as potencialidades contidas em sua essência. E esta não é contraditória, mas uma identidade que o pensamento pode conhecer. Por exemplo, quando a criança se torna adulta ou quando a semente se torna árvore, nenhuma delas tornou-se contrária a si mesma, mas desenvolveu uma potencialidade definida pela identidade própria de sua essência. Segundo Aristóteles, Heráclito errou também ao supor que deve haver somente a identidade. Afinal, as coisas mudam. Por exemplo, a metamorfose da lagarta em borboleta. Aristóteles vai dizer que Parmênides tem razão. O pensamento e a linguagem exigem a identidade. E Heráclito tem razão porque as coisas mudam. Ambos se enganaram ao supor que deve haver somente identidade ou somente mudança. Identidade e mudança existem neste mundo e elas podem ser conhecidas. Substituindo a dialética por um conjunto de procedimentos de demonstração e prova, Aristóteles criou a lógica propriamente dita, que ele chamava de analítica. Analisar significa dividir. Então, se as coisas se nos apresentam como sendo compostas, é preciso, primeiramente, analisá-las, dividi-las, até chegarmos àquilo que nela não pode mais ser dividido sem descaracterizá-la. Um bom exemplo é o procedimento da química para encontrar a fórmula da água, o qual é muito elucidativo daquilo que pode realizar o método analítico de Aristóteles. Dado a água, tal como se apresenta para nós, procedemos a uma primeira divisão do seu conteúdo. E então, uma segunda vez, uma segunda divisão. E assim sucessivamente. Onde vamos chegar? Vamos chegar à unidade da água, o que os químicos chamam de molécula, o H2O. Portanto, H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio ligados, é o modo como os químicos dizem a coisa que percebemos como sendo a água. H2O é a essência da água para os químicos. Pode-se dividir a molécula da água? Certamente. Mas então, tal não será mais água. Isolados, os átomos de hidrogênio e oxigênio não terão mais as propriedades daquilo que chamamos de água. Este procedimento pode ser encontrado e percorrido em todos os objetos que se quer conhecer, não apenas os químicos. Ao encontrá-lo, encontra-se a própria ciência que deve dar conta de dizer ao seu modo a coisa que se está investigando, as causas respectivamente relacionadas a ela. Vamos agora fazer uma breve comparação dos dois métodos. A dialética platônica é o exercício direto do pensamento
e da linguagem, um modo de pensar que opera com os conteúdos do pensamento e do discurso. A lógica aristotélica é um instrumento para o exercício do pensamento e da linguagem, oferecendo-lhes meios para realizar o conhecimento e o discurso. Continuando a comparação entre os dois métodos. Para Platão, a dialética é um modo de conhecer. Para Aristóteles, a lógica é um instrumento para o conhecer. A dialética platônica é uma atividade intelectual destinada a trabalhar contrários e contradições para superá-los, chegando à essência imutável. A lógica aristotélica oferece procedimentos que devem ser empregados naqueles raciocínios que se referem a todas as coisas das quais possamos ter um conhecimento universal e necessário. Dessa forma, como já dissemos, a lógica aristotélica é um instrumento para o exercício do pensamento e da linguagem. Ela oferece os meios para realizar o conhecimento e o discurso, ou seja, traduzir para o logos, a linguagem, a coisa em investigação. Como conclusão, podemos dizer: a lógica aristotélica oferece procedimentos a serem empregados naqueles raciocínios que se referem a todas as coisas das quais possamos ter um conhecimento universal e necessário. Seu ponto de partida não são opiniões contrárias, como na dialética platônica, mas princípios, regras e leis necessários e universais do pensamento. Assim, Aristóteles encontra a sua própria solução para o problema posto por Heráclito e Parmênides. De fato, de novo, as caracterizações oferecidas pelos dois pensadores só aparentemente eram contraditórias. Como Heráclito concluiu, as coisas mudam contínua e constantemente. Precisamente, não de modo aleatório, diz Aristóteles, todavia sempre no sentido de uma essência constante e imutável. A mudança é a realização de uma potência que, enquanto tal, não muda. A semente, por exemplo, traz em si as informações do desenvolvimento futuro da árvore. Pode-se dizer o mesmo da recente descoberta do DNA. Tais exemplos de potências imutáveis são a caracterização da realidade concebida por Parmênides. Agora, a pergunta que se faz necessária: os dois métodos de Platão e de Aristóteles são excludentes entre si? O método de um e de outro são aplicáveis a todas as situações que podem ser apresentadas ao ser humano? Talvez sim, mas certamente não da mesma forma. O objetivo final da analítica de Aristóteles é chegar à diferença específica da coisa em investigação. O objetivo da dialética platônica é, em sentido contrário, encontrar aquilo que abarca ou envolve em uma unidade superior as aparentes oposições e contradições da coisa em investigação.
A analítica de Aristóteles é, portanto, diferencial. A dialética platônica é, por sua vez, integral. A analítica busca a diferenciação. A dialética busca a integração. Os dois caminhos abertos por Platão e Aristóteles permanecem como sendo os modelos de métodos de investigação básicos, os quais sofreram variações em diferentes direções e níveis, mas, enfim, continuam aí sendo utilizados para permitir ao pensamento humano encontrar a correspondência entre aquilo que ele mesmo produz e o aspecto da realidade que se pretende conhecer, vale dizer, a verdade. E assim concluímos esta nossa aula.